Muito bem, vamos aqui tentar iniciar o nosso trabalho. Essa nossa apresentação aqui ao vivo, né, faz parte aí do nosso projeto, que é durante esse período que nós estamos vivendo, nesse período difícil, período de pandemia, em que nós estamos em isolamento social, tentar levar um pouquinho daquilo que o laboratório desenvolve para as pessoas, né? Eu sei que todo mundo tem bastante coisa para fazer durante esse isolamento, mas se sobrar um tempinho, né, dá um pulinho aqui e ver essa nossa apresentação. Serão temas de interesse em geral da indústria farmacêutica e que tem a ver com o nosso trabalho no laboratório, né? Mas isso é história oficial, né? Na verdade, como eu tinha dito na nossa primeira apresentação, na verdade, eu gostei dessa história de live, né? Por quê? Porque é o seguinte, teve gente que fez live e virou presidente da República, não é verdade? Então eu estou tentando fazer também, porque de repente eu também viro, né? Porque burro por burro, né, gente? Aí vou eu na presidência, né? Então, enfim, vamos ver se dá certo aí, né? Nós mudamos a ferramenta, né? Não é mais no YouTube, é que nós tentamos a primeira vez, porque é um pouco mais complexo e a gente já tem um bom conhecimento de Google Meeting, eu já uso o Google Meet, né? O Hangout também, que é do Google, que é muito parecido com o Google Meet, então tenho mais familiarização com isso. Vamos ver se fica mais fácil. De qualquer modo, pessoal, o material vai estar disponibilizado para você depois. Esse vídeo vai estar disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, né? Então você pode, a qualquer momento, acessar esse material por lá. E não queremos ficar aqui nessa primeira apresentação, que foi a anterior, e essa segunda. A ideia é fazer outras apresentações, sempre trazendo temas atuais e temas de interesse para o pessoal que milita na indústria farmacêutica, né? Porque essa é de fato a nossa área, né? Então, muito bem. No final, nós queremos fazer também uma sessão de perguntas, né? Você pode ir colocando suas perguntas no chat aí, que a Michelle numa sala e a Bruna na outra vão verificar para a gente. É isso que nós queremos fazer. Tá? Muito bem, então vamos aqui para iniciar a nossa apresentação. Eu quero dizer para você que tudo que a gente traz, os nossos cursos, as nossas apresentações, são coisas que nós trabalhamos no nosso laboratório, né, que é o DENFAR. O laboratório tem todo o logo, toda uma representação aí. Então, nada do que falamos aqui é teórico, né? Tudo veio da prática nesse laboratório, né? Nós trabalhamos com muitas indústrias farmacêuticas, são várias, aqui apenas uma amostra de algumas delas, né? Provavelmente até a sua empresa está representada aí, mas não são só essas empresas, como eu disse, várias outras, então nós temos uma experiência razoável nesse contato com as empresas, né? Coisa que não é muito comum na universidade, mas esse é o caminho que nós optamos de criar um laboratório, criar toda uma concepção, né, de ensino e pesquisa voltado para aquilo que nós temos nas empresas brasileiras. Muito bem. Eu escolhi aqui para falar para vocês apenas, resumidamente, 4 tópicos, né, sobre pré-formulação. Temos que reduzir o tempo, né, porque não dá para poder se estender muito, mas pré-formulação é algo que a gente consegue falar por muito, muito, muito tempo, né? Mas vamos fazer uma breve introdução sobre esse tema, pré-formulação. Vamos falar da RDC 200, porque a RDC 200, que foi editada ali no final de 2017, em dezembro de 2017, ela traz vários elementos, né, de pré-formulação para você poder registrar os produtos. Então, vamos buscar o que diz a legislação e vamos trazer como pode ser feito isso. Os ensaios mais comuns em pré-formulação. E no final, vamos tentar aqui tirar algumas conclusões com a ajuda de vocês. Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos aqui, então, iniciar a nossa introdução ao assunto. E aí, para iniciar, eu gostaria de colocar essa frase aqui desse já falecido pesquisador americano, né, que é o Gerard Levy, um farmacêutico, que trabalhou muito ali nos Estados Unidos para poder trazer esse conceito de medicamentos genéricos, né? Ele também foi um dos criadores do ensaio de dissolução, esteve sempre muito envolvido, né, nessa questão. E ele já é falecido, né, infelizmente, mas ali por volta de 1972, 73, ele disse uma frase que eu acho que eu venho usando em todas as minhas apresentações, né, que é uma coisa muito importante para nós que trabalhamos
com medicamentos, que nós temos que fazer tudo para garantir que os nossos produtos tenham a biodisponibilidade adequada. Nós temos que usar o nosso melhor. E isso quer dizer o seguinte, entre outras coisas, você trabalhar muito bem a questão da pré-formulação. Se você não faz isso, dificilmente você vai conseguir alcançar uma biodisponibilidade adequada. E é essa a nossa preocupação, e é por isso que nós trazemos aqui essa questão, né? Como que a pré-formulação pode ajudar você a alcançar os medicamentos seguros e eficazes. Os produtos que nós desenvolvemos sejam, de fato, seguros e eficazes. Então, por que nós temos essa situação? Simples, né, gente? A ação do fármaco aí vai depender da concentração plasmática ou dos níveis adequados do fármaco no tecido. Isso no nível terapeuticamente efetivo, mas no nível não tóxico. Isso por um período de tempo. Nós damos o nome disso de biodisponibilidade adequada. O fármaco alcançando, né, uma concentração plasmática adequada para ser distribuído aí por todo o organismo. Sem as nossas formas farmacêuticas, a gente não consegue esse objetivo. Então, essas nossas formas farmacêuticas precisam ser muito bem trabalhadas, muito bem concebidas, muito bem formuladas, para que a gente chegue lá. Você tem aqui, por exemplo, um exemplo de um trabalho que nós publicamos já há um bom tempo, né? Mas naquela época, o que você tinha, por exemplo? Você tinha aqui, são uma amostra de 10 produtos contendo glibenclamida do mercado brasileiro. E você pode ver pelo perfil de dissolução desses produtos, que nós temos produtos aí com um perfil de dissolução muito comprometido. Então, veja você, nós... se não trabalharmos bem as nossas formulações, nós vamos colocar isso aí no mercado, como já foi no passado. Né? Isso passado antes dos genéricos. Nós temos esse tipo de situação. De 10 formulações de glibenclamida, algumas delas têm um perfil de dissolução muito ruim. Você tem lá em cima o produto referência, outros produtos ali próximos desse produto. Então, essa é a situação. Né? Estamos formulando adequadamente ou nós... como que nós estamos trabalhando essa questão? Né? Pois é, muitos problemas que nós já encontramos aí no passado são problemas de formulação dos produtos. Por quê? Porque nós selecionamos os melhores recipientes para a nossa formulação. Os processos que nós estamos utilizando são os processos mais adequados? A estabilidade da preparação, ela é adequada? Isso é que nós precisamos verificar. Isso é que nós precisamos verificar. Né? Então, onde entra a pré-formulação? Pré-formulação entra aqui. Nós temos conhecimento adequado do fármaco que nós utilizamos? Qual que é a forma polimórfica que nós estamos utilizando? O tamanho de partícula. A solubilidade desse material, qual que é? Se nós não tivermos essa informação, nós não vamos formular direito. Mas nós selecionamos os melhores recipientes, os nossos processos são os mais adequados? Pois é, mas nós falhamos com relação ao conhecimento do nosso fármaco. Nós sequer temos ideia de qual é a forma polimórfica que nós vamos utilizar. Eu costumo até brincar dizendo que no Brasil, muitas vezes, nós não escolhemos a forma polimórfica. A forma polimórfica é que nos escolhe. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Nós é que temos que dizer o que nós queremos. E isso é importante para nós. Muito bem. Então, nós vamos focar, quando estamos falando em pré-formulação, exatamente nesse ponto, o conhecimento adequado do fármaco. É isso que nós queremos enfatizar aqui. E como que a gente pode rapidamente mostrar isso para você? Todo mundo conhece esse esquema, né? Você tem ali um comprimido que foi ali ingerido pelo paciente, tomado pelo paciente, você tem um processo de desintegração, formam-se os grânulos, né? Desintegração desses grânulos, você tem lá as partículas, né? E você veja que desses 3 aí, você tem dissolução acontecendo. Só que a dissolução é limitada. A maior parte da dissolução ocorre quando você tem essas pequenas partículas. Que aí você vai ter um fármaco em solução para ser absorvido e para poder, então, estar lá no sangue, que é o que nós chamamos de biodisponibilidade. Né? Muito bem. Então, o segredo, pessoal, está aqui, ó, nessas partículas. Muito bem, pessoal. Essas partículas são exatamente aquele fármaco, aquele produto, aquele princípio ativo que você colocou no seu produto. Aquele fornecedor que te vendeu essa matéria-prima,
Na verdade, pessoal, veja bem, é ele que vai condicionar boa parte da dissolução do seu produto. Basicamente, a dissolução se deve a esse material, a esse fármaco, né? Então, aí, se você comprou um material com uma fórmula polimórfica que é a menos solúvel, não tem como, aqui, com essa formulação, resolver essa questão. Ou você parte de uma matéria-prima que tem as características adequadas para que obter a melhor solubilidade, ou não vai dar certo. Então, formular não é só escolher recipiente, não é só escolher os melhores processos, não é só trabalhar a estabilidade. Nós temos que ter um estudo de pré-formulação que detalhe para a gente o que nós queremos do nosso princípio ativo e depois montar especificações e tomar conta destas especificações ao longo do ciclo de vida do produto. De vez em quando eu tenho que parar, pessoal, para tomar uma cloroquina aqui, não é verdade? E seguir em frente. Então, o que nós temos, pessoal? Precisamos conhecer o nosso fármaco. Tá? Porque sem essas informações, nós não vamos conseguir desenvolver racionalmente uma formulação. Tá? Esse trabalho de conhecer o fármaco, esse trabalho de obter dados que nós depois vamos utilizar no desenvolvimento, nós chamamos de pré-formulação. Isso na indústria de genéricos e similares. Muito bem, então o que seria pré-formulação? Seria essa quantificação das propriedades físicas e propriedades químicas do nosso fármaco, para a gente, então, partir para o desenvolvimento de um produto, de modo que a gente possa garantir a estabilidade, segurança e eficácia desse produto, obtendo, então, a máxima biodisponibilidade que nós podemos tirar desse fármaco. Isso é, então, um estudo de pré-formulação. Vale lembrar que, para você registrar o seu produto em vários países, né, ao redor do mundo, você tem que mostrar, né, entre outros documentos ali naquele dossiê, um estudo que chama-se um relatório, que é o relatório de pré-formulação, onde exatamente você descreveu isso, você estudou os produtos do mercado e você escolheu 1, 2, 3 fornecedores ali, né, ou escolheu um e deixou ali mostrando que 2 outros são equivalentes e que você pode lançar a mão deles no futuro, se necessário. Muito bem. Seguindo em frente, nós podemos dizer o seguinte, se você quiser ter um produto de sucesso, você tem que partir para essas etapas aqui, você tem que passar por essas etapas melhor. Tudo começa com um bom planejamento. E aí é complicado, porque no Brasil o planejamento é uma tragédia, né, pessoal? Haja visto o que está acontecendo agora diante dessa crise do novo coronavírus. Falta planejamento em tudo, né? E às vezes nessas emergências, nessas situações mais difíceis, é que a gente vê o quanto nós estamos mal de planejamento. Se vocês quiserem fazer uma comparação, deem uma olhadinha em como é que está essa situação de grave crise na Alemanha, para você ver que é um país que trabalha muito, muito planejamento, né? Tem até uma piada que diz, né, que o alemão planeja até o dia que ele vai ficar doente, né? Então ele já fala para você, olha, eu vou ficar doente no dia 20 de abril de 2011, às 17 horas e 20 minutos, né? Tá o nível que o pessoal chega de planejamento, né? Então, um bom planejamento é fundamental para você ter sucesso aí no seu processo, tá? Depois de tudo, né, planejado, a empresa sabe o que quer lançar, tem certeza que aquilo é o melhor lançamento e tal, e aí, então, é dar a ordem para formulários. E o primeiro passo é fazer um trabalho de pré-formulação. Então, depois de conhecer o que você tem no mercado em termos de princípios ativos, você parte, então, para fornecedores de princípios ativos, né, você parte, então, para um trabalho de formulação. Depois, você vai, então, fazer uma transposição de escala e, ao final, você vai ter um processo, uma formulação que foi padronizada, né? Tudo isso, pessoal, impacta a biodisponibilidade. Ah, mas o que o planejamento tem a ver com biodisponibilidade? Pessoal, se você não planejar direito, depois você vai ter que fazer tudo correndo. E não dá para fazer um estudo de biodisponibilidade desta forma. Tudo depende de um bom planejamento, né? E é assim que nós vamos fazer. Precisamos fazer. Note bem, então o estudo de pré-formulação é um estudo onde nós vamos selecionar o nosso fornecedor do nosso princípio ativo, né? E a formulação, nós fazemos seleção de recipiente, mas veja bem, quando nós estamos fazendo um trabalho de formulação, nós já saímos com dados disponíveis, que é aquilo que a gente obteve na pré-formulação. Então, por isso que chamamos de pré-formulação. É o que fazemos antes de iniciarmos um trabalho
de formulação. Seria mais ou menos isso. Então, depois dessa pequena introdução, vamos dar uma olhadinha nessa RDC 200, que é a RDC, né, que vai tratar do registro de medicamentos na Anvisa. Então, está aqui, né, a resolução da diretoria colegiada, a RDC 200, ali do final de dezembro de 2017. Muito bem, dispõe, você veja, sobre os critérios para conceder, renovar, registro, né, de medicamentos, com princípios ativos sintéticos, né, e por aí vai. Muito bem. Então, você tem aí nessa RDC o capítulo 1, que traz as disposições gerais, o capítulo 2, né, também disposições iniciais, as disposições gerais no capítulo 2, o capítulo 3 fala do registro, né, aí dos medicamentos, a seção 1, né, a seção 2, medidas que antecedem aqui, a 3, né, medidas antecedentes ao registro de genéricos similares, a seção 5 traz a documentação técnica da qualidade, no seu artigo 24, olha só, está lá, né, no capítulo 3, seção 5, artigo 24, informações sobre o insumo farmacêutico ativo, o nosso IFA, né? O desenvolvimento da formulação, o produto acabado, né? A produção do produto, né? Controle dessas matérias-primas. Muito bem. Então, veja você, esse artigo 24, ele traz informações muito importantes para nós e que vão nos remeter a um estudo de pré-formulação. No artigo 24, então, diz que no ato do protocolo, né, de pedido de registro do medicamento, você, então, deverá apresentar relatório técnico contendo as seguintes informações sobre o insumo farmacêutico ativo: nomenclatura, estrutura, né, e propriedades físico-químicas. A forma física, a relação estequiométrica entre a forma química de apresentação do IFA e seu componente farmacogenomicamente ativo, ponto de fusão, solubilidade, tamanho de partícula, pKa. Estamos falando aqui de pré-formulação, isso já é pré-formulação. Ou seja, hoje, se você não tiver um bom trabalho de pré-formulação, fica difícil você registrar o seu produto. Muitas empresas até fazem isso, mas elas não chamam isso de pré-formulação, né? É preciso organizar, talvez, isso na empresa e trabalhar isso. Né? Como que nós podemos fazer isso de uma maneira mais organizada? Né? E aí vão sendo exigidas outras questões, né? Processo de síntese, elucidar a estrutura, né? E dá uma olhada aqui o que está pedindo. Né? Espectro infravermelho da molécula e outras análises necessárias para identificar a molécula, né? Isomerismo, se for o caso, né? Rotação, índice de refração, quiralidade, potencial para formar polimorfos. Olha só, discriminando as características e dos outros polimorfos também relacionados a esse IFA. Informações sobre impurezas, tudo isso precisa estar presente nesse nosso dossiê. É o que reza a RDC 200. Né? Então, todos esses elementos são elementos de pré-formulação. Agora, sobre o desenvolvimento da formulação. Todo um trabalho de formulação ele precisa ser relatado. Né? Todo ele relatado. E informações, inclusive, sobre a compatibilidade do seu princípio ativo com os recipientes. E as características físico-químicas desse princípio ativo que possam influenciar na performance. Ou seja, nós estamos falando aqui de solubilidade, estamos falando de tamanho de partícula, estamos falando de forma polimórfica, além, obviamente, dessa compatibilidade. Tudo isso, pessoal, repito, é pré-formulação. Né? E outros documentos que detalhem, né, a fabricação, a caracterização, né? A eficácia do sistema conservante, quando for o caso, né? Se tiver excesso de ativo, tem que justificar. Então, são vários elementos que a RDC traz. Eu pincelei, eu coloquei ali, né, em caixas em vermelho, aqueles mais importantes e que nos remetem, então, à pré-formulação. E alguns desses ensaios que estavam citados ali, nós vamos trazer aqui para a gente poder discutir com você nesse item número 3. Né? Então, quais são os aspectos importantes a serem considerados aqui quando você fala em pré-formulação? Primeiro, pessoal, isso não é controle de qualidade. É muito comum as pessoas confundirem isso, achar que estudo de pré-formulação é prerrogativa ali do controle de qualidade. O controle de qualidade, gente, ele atua lá no final, né? Você tem que dar uma especificação para o controle de qualidade e ele vai ser o guardião dessa especificação. Eu entendo que um estudo de pré-formulação, ele é basicamente constituído de análises físico-químicas, que o controle de qualidade, obviamente, sabe fazer muito bem.
Mas o trabalho de pré-formulação é um trabalho diferente. Ele é um trabalho de descrição, de estudo das características do material. Então, não é um trabalho de controle de qualidade. Por isso é preciso que a empresa tenha um setor específico para cuidar disso aí. Você pode até chamar de pré-formulação, seja o que for, mas isso fique entendido que não se trata de controle de qualidade. Então, nós precisamos de metodologia analítica adequada, que muitas vezes não está lá no controle de qualidade, né? Nós precisamos, então, validar os nossos processos, calibrar, qualificar os nossos equipamentos, né? Então, esse é o primeiro passo. Você tem que ter metodologia analítica para isso, né? E, obviamente, ficar de olho na legislação, porque, como você viu na RDC 200, hoje você precisa fazer aí uma série de estudos, né? Que são, basicamente, de pré-formulação, para você aí levar o seu registro adiante. Né? Quais são os ensaios que a gente vai ter, então, em pré-formulação? Alguns deles, né? O ensaio de solubilidade. Muitas vezes você vai precisar de uma determinação da dissolução intrínseca, né? O tamanho de partículas, ponto de fusão, pesquisa de polimorfismo, a estabilidade do nosso fármaco, a densidade do nosso material, né? Características reológicas desse material. Então, isso é uma singela, trata-se de uma singela lista, né? De algumas das análises, que nós vamos aqui tentar detalhar com você muito rapidamente, como eu disse, explicar de maneira prática como são esses ensaios. Solubilidade. Gente, a solubilidade é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para garantir a biodisponibilidade do seu produto, né? Uma das primeiras providências que você deve tomar no estudo de pré-formulação é exatamente determinar a solubilidade. Não é à toa que a Anvisa exige isso, né, nos registros, inclusive para fazer estudos de dissolução, você tem que fazer esses estudos de solubilidade, né, tem a nota técnica número 3, enfim. A solubilidade é, de fato, uma característica muito importante. Para você poder fazer isso, você tem que ter um método analítico adequado para quantificar o fármaco dissolvido, né, nesse estudo aí, que o pessoal confunde muito achando que é indispensável fazer isso por HPLC. Não. O estudo de solubilidade é bem mais simples do que o pessoal anda fazendo por aí, né? Você pode fazer isso tranquilamente por espectrofotometria no ultravioleta, tranquilamente, né? Então, se você não contemplar esse estudo de solubilidade, dificilmente você vai conseguir desenvolver um produto de sucesso. Muito dificilmente, né? Agora, o problema principal está aí na avaliação da solubilidade dos fármacos pouco solúveis, porque, como já reza o sistema de classificação biofarmacêutico, é nesses fármacos que residem os maiores problemas, os fármacos de baixa solubilidade ou fármacos pouco solúveis. Esses requerem um cuidado mais especial. Mas o ensaio de solubilidade ele é importante até para determinar que um fármaco é de alta solubilidade e que você, então, tem uma probabilidade maior de sucesso, né? Que fica mais fácil, bem mais fácil, aliás, trabalhar com um produto de alta solubilidade, um fármaco de alta solubilidade. Isso é sistema de classificação biofarmacêutica. Como determinamos a solubilidade? Você tem um método do equilíbrio, que é muito simples, pessoal, muito fácil. Você tem simplesmente que ter um excesso de fármaco, que você vai adicionar ali um solvente, né? Um meio qualquer, até saturar isso. Você vai fazer uma agitação, né, para poder atingir o equilíbrio entre o que está solubilizado e o que não está solubilizado. Você vai, então, depois de filtrar, quantificar esse fármaco. É muito simples, você pode usar uma mesa agitadora como essa, um frasco como esse aqui, né, muito conhecido nos laboratórios, e você tem um resultado de solubilidade como esse aí que nós fizemos para o halopurinol. Você veja que o halopurinol ele tem uma solubilidade maior em ácido clorídrico e também em água. E essa solubilidade ela é menor em tampão fosfato pH 4,5. Esse é um estudo típico de solubilidade, né? Pegando o que a gente chama de faixa fisiológica aí. Agora, você pode também fazer a solubilidade por esse estudo aí, né? Que é a solubilidade pelo método potenciométrico. Pessoal, esse método potenciométrico é uma maravilha, uma maravilha. É muito mais fácil fazer, muito menos trabalhoso, né? Do que o método do equilíbrio. Só que o equipamento tem um custo mais elevado, né? São poucas empresas que têm no Brasil. Eu só conheço numa empresa, né? E no nosso laboratório. Mas quem quiser conhecer, né, pode marcar aí um horário, né, levar o pessoal da sua empresa
para conhecer esse equipamento, você pode falar com a Andressa, lá aí do nosso laboratório, a Andressa, que está na escuta, né, Andressa? Você está nos ouvindo, Andressa? A Andressa é meio tímida, pessoal, às vezes ela demora a responder, tá? Mas a Andressa está responsável por recepcionar o pessoal, né, no laboratório. A Andressa e a Bruna Favoto. Bruna Favoto também está aí, Bruna? A Bruna também é bastante tímida, pessoal. Olha, a Bruna aí, tá vendo? Então, se vocês quiserem, podem marcar aí com ela, se vocês conhecerem esse equipamento, que é uma forma de você ver a solubilidade pelo método potenciômetro, que é muito, muito, muito interessante, tá? Muito bem. A outra ferramenta que você pode utilizar é a dissolução intrínseca, né? Qual que é o interessante da dissolução intrínseca? É que depois ela pode virar uma especificação de controle de qualidade. E porque ela é mais fácil de ser usada na rotina do controle de qualidade, né? Então, a dissolução intrínseca é uma ferramenta muito interessante para você caracterizar fármacos, né? Porque ela pode te dar uma ideia do grau de cristalinidade do material, polimorfismo, hidratação, solvatação, tamanho de partícula também, né? Isso tudo você vai ler lá na solubilidade, né? Que é a dissolução intrínseca, né? Porque tudo isso tem impacto sobre a velocidade de dissolução intrínseca do nosso fármaco, né? E como que você prepara? Eu vou me detalhar um pouco mais aqui, porque como eu disse, em pré-formulação, se você puder fazer um estudo de dissolução intrínseca, lá na frente isso pode virar uma especificação, né? Lembrando que a dissolução intrínseca ela é melhor se você tem um fármaco de baixa solubilidade, né? Porque é aquele fármaco que vai requerer aí um estudo de solubilidade, talvez lote a lote, né? Como que você avalia a dissolução intrínseca? Muito fácil. Basicamente, você vai montar o acessório, e para isso você vai utilizar um equipamento de dissolução, não é diferente, e você vai fazer um compactado do seu princípio ativo que vai ser analisado. Então, você pode comparar o fornecedor A, B, C, muito tranquilo isso. Olha só, tem aqui o nosso compactado, né, que já foi feito aqui no acessório de dissolução intrínseca. Ele vai ser conectado, então, aqui na haste do equipamento de dissolução. Você tem o equipamento conectado, ele sendo conectado aqui no nosso equipamento de dissolução. Olha só, está aí a haste. E aqui o resultado já de dissolução intrínseca. Aqui, você veja, nós analisamos 3 amostras de lovastatina e você pode verificar que uma das amostras, essa que está representada aí por triângulos, ela tem uma velocidade de dissolução intrínseca maior do que 2 outros fornecedores aí do mercado. Então, veja você, muito interessante essa ferramenta de dissolução intrínseca para você poder avaliar a solubilidade do seu princípio ativo. Muito bem. Outra análise de pré-formulação muito importante é a análise de tamanho de partícula, porque todo mundo vê que tamanho de partícula está relacionado com solubilidade. Sim, mas, pessoal, não é só isso. A minha cloroquina aqui, pessoal. Então, não é só isso. As propriedades do fluxo também são impactadas pelo tamanho das partículas, né? Quando você quer fazer homogeneidade de mistura, você tem que aproximar ao máximo o tamanho das suas partículas. Sim, isso é um grande problema. Muitas vezes nós vamos homogeneizar a nossa formulação lá na produção e a gente está usando um material que é micronizado, muito fino, tentando misturar isso com um material que tem um tamanho de partícula muito maior lá, os nossos recipientes. E isso não vai misturar, pessoal. Isso não vai misturar. Então, estudar o tamanho de partículas é importante também para você poder ter uma maior homogeneidade na sua formulação com relação ao tamanho de partícula, para que a sua mistura, então, seja mais eficiente. E, óbvio, tamanho de partícula tem tudo a ver com dissolução, que tem a ver com biodisponibilidade. Lembrando que tamanho de partícula também pode ser um grande problema se o seu fármaco tem uma reatividade química maior. Ou seja, se é um princípio ativo muito instável, quanto menor o tamanho de partícula, mais exposto ele vai estar. Então, você pode ter problemas de estabilidade por conta disso. Ou seja, o tamanho de partícula não é aquilo. Quanto menor o tamanho, melhor. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, a análise granulométrica ela é de grande interesse na indústria farmacêutica. Para fazer isso, você vai ter que ter um analisador de tamanho de partículas, obviamente, por difração de laser. Ah, eu posso usar tamização? Pode, mas isso não faz sentido mais. Nós precisamos aí de um equipamento que faz a análise por difração de laser. Esse é o equipamento lá do nosso laboratório, né?
que nos permite analisar tanto em meio úmido, né, quanto em seco. Ele incorpora os dois equipamentos e é um equipamento muito interessante, a gente já trabalha com ele há muitos anos. Aqui eu gosto desse equipamento porque ele pode abrir, né, e você pode ver lá no interior do equipamento as peças aqui, né, você vê aí a bomba que faz circular, né, a água, no caso do meio dispersante de água, né, você tem ali a fonte de laser. Muito interessante você poder abrir um equipamento de difração e verificar, né, os componentes ali dentro. Muito interessante. E facilita também a manutenção, obviamente. E aqui você tem um resultado do tamanho de partícula, né? Aqui você tem a comparação de, aqui acima, né, à nossa esquerda, comparação do tamanho de partícula de 4 amostras de carbonato de cálcio, né? Abaixo você tem 3 amostras de estearato de magnésio. Você vê que as amostras de estearato, elas são bastante diferentes com relação ao tamanho de partícula, né? E as de carbonato também, embora tenham duas ali que se aproximam mais. Você veja, se a cada hora que você produz comprimidos de carbonato de cálcio, você tem um fornecedor com uma característica de tamanho de partícula aí diferente, vai ficar uma loucura produzir esses comprimidos. Tá? Isso é muito importante. O estearato de magnésio aí, você troca de fornecedor, ele muda, né? Você tem outro tamanho de partícula aqui, isso pode ser uma loucura para você lá na produção. Então, o tamanho de partícula é muito interessante, muito importante. E é muito importante que as empresas investam em equipamentos de difração de laser para você poder fazer suas análises. Outra análise que nós precisamos fazer, né, o ponto de fusão do nosso material. Ponto de fusão é também uma propriedade de grande importância em pré-formulação, né? Isso é importante para nós, né? Muito bem. O ponto de fusão é um indicativo de coesão molecular, o que é uma coisa bastante interessante, porque isso tem a ver com solubilidade do fármaco, o que é também muito interessante, né? Como nós podemos determinar o ponto de fusão dos nossos fármacos? Tem aqueles equipamentos, né? Antigamente tinha aquele equipamento de analisar o ponto de fusão. Na verdade, ele analisava uma faixa de fusão, né? Que você colocava a amostra num capilar, né? E você analisava, então, ali a faixa de fusão. Ficava lá olhando, vendo o material fundir, né? Veja bem, vou fazer uma brincadeira aqui com o pessoal. Alguém aí tem isso na sua empresa? Né? Então, se você tiver isso na sua empresa, esse equipamento aí que a gente está falando, que eu não tenho foto dele aqui, você faz um favor para mim, amanhã, quando chegar na empresa, né, ou semana que vem, ou depois que acabar essa quarentena, né, vamos ver se isso, quando é que isso vai acabar, né? Você chega na empresa, abre a janela e atira esse equipamento pela janela, por favor, porque esse equipamento não vale mais nada, gente. Não é assim que se mede ponto de fusão mais na indústria farmacêutica. Você tem que ter equipamentos mais avançados. E, basicamente, o que nós temos hoje para fazer esse tipo de avaliação é a análise térmica, representada principalmente pelo DSC, em que você mede o ponto de fusão, não a faixa de fusão, mas o ponto de fusão, tá? Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí, por favor, prestem atenção. Também tem gente com a câmera aberta também, tá? Seguindo em frente, então, o nosso DSC, né, nos permite também fazer pesquisa de polimorfismo, nós vamos colocar aqui para você. Então, ponto de fusão, uma breve aqui avaliação. Você tem a determinação do ponto de fusão. Hoje a gente faz por análise térmica DSC, que eu volto nela daqui a pouco. Pesquisa de polimorfismo. Gente, polimorfismo é um negócio extremamente importante. Até para você provar que não tem polimorfismo no seu material, né? Como que a gente faz pesquisa de polimorfismo, ou deveríamos fazer na indústria farmacêutica? Como que nós podemos investigar isso? Pasmem, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é literatura. Não é nenhuma análise, é uma busca numa base de dados adequada, e lá você já vai ter informações sobre o seu fármaco, porque, veja bem, nós estamos na indústria de genéricos e similares, então os fármacos já são conhecidos. Então já deve ter muita coisa na literatura indicando se existe ou não existe polimorfismo sobre aquele seu fármaco. Isso é muito importante. Eu recomendo que você selecione esses artigos, inclusive anexe, né, faça um anexo ali no seu dossiê da Anvisa, colocando as informações que você tem disponíveis na literatura sobre polimorfismo, né? Muito bem. Agora, qual é a forma polimórfica que está presente no seu material? Aquele seu fornecedor, qual a forma polimórfica que ele está te dando? Ah, tem lá no DMF. Sim, tem no DMF. Só que você precisa fazer uma checagem disso aí, né? Você precisa fazer isso. Até para poder
bater isso, tem que bater com o seu DMF, né? Então, aí nós vamos fazer uma pesquisa, uma investigação, e aí nós vamos apelar, então, para as técnicas analíticas adequadas, que a sua empresa precisa pensar, né, já em colocar isso, ter isso, para contemplar isso, né, no rol de equipamentos. Como que nós vamos fazer isso? Explorando várias propriedades físico-químicas do nosso fármaco. Uma delas é a análise térmica, né, que é a chamada calorimetria diferencial de varredura, né, da sigla em inglês Differential Scanning Calorimetry, né, que é o DSC. Então, o que é o DSC? É, na verdade, né, a quantificação da perda ou ganho de calor, né, que resulta, então, em mudanças físicas ou químicas, né, na sua amostra, a partir de uma programação de temperatura que você vai fazer, né? Esses são os equipamentos de análise térmica que nós temos hoje no nosso laboratório, né? Nós já temos outros, né? Já chegaram, e nós estamos investindo em análise térmica, porque são equipamentos muito importantes. Hoje, esses talvez sejam os equipamentos que nós mais utilizamos, né? No nosso laboratório, né, essa é a parte de pré-formação do nosso laboratório, são os equipamentos mais utilizados, então nós já temos 2 outros equipamentos que estão na caixa, que vão expandir essa nossa capacidade de trabalhar a análise térmica, né? À sua esquerda você tem um equipamento de DSC, à direita um equipamento de TG, né? Nós sempre fazemos análise de DSC e TG, porque o resultado em conjunto dos dois que nos permite, então, chegar às nossas conclusões. Então, esse é o DSC, esse, né, que nós vamos falar aqui primeiro. O DSC, ele é uma célula onde você vai colocar suas amostras em cadinhos muito pequenos, né? Você sempre tem um cadinho referência, que é um cadinho vazio, e que você, então, depois de fazer a sua análise, você vai ter esse resultado aqui. Olha que maravilha, pessoal. Essa é uma análise de lovastatina, onde você tem aqui, né? Você faz uma programação de temperatura, veja bem, nós não começamos no zero, né? Nós começamos na temperatura ambiente, então você tem aqui, né, um aquecimento nesses pontos aqui, nada acontece. Quando você passa aqui de 150, 160, 170 graus, você tem o registro de um fenômeno, né? O pico desse fenômeno é 174,83 graus, e depois você retoma ali a linha de base. Olha só, pessoal, diferentemente daquele aparelhinho que eu pedi para você jogar fora quando você chegar de volta na empresa, esse aqui não dá uma faixa de fusão, pessoal, ele dá exatamente o ponto de fusão. Esse é o equipamento. Essa é a análise que nós precisamos fazer. Então, hoje, os equipamentos de análise térmica eles já são muito mais comuns na indústria farmacêutica, né? E esse, inclusive, foi um dos temas aí que nós talvez tenhamos nas nossas lives, falar aí do análise térmica, porque realmente é uma análise muito interessante, muito importante, né? Inclusive, por essa análise térmica, né, por DSC, juntando também com TG, você pode fazer estudos de compatibilidade. Olha aí, pessoal, um estudo de compatibilidade muito clássico, mostrando a incompatibilidade do ácido acetil salicílico com o estearato de magnésio. Sim, pessoal, ácido acetil salicílico é incompatível com o estearato de magnésio. Você pode ver isso aqui, ó, porque quando analisamos o ácido acetil salicílico, você tem um pico aqui do fármaco. O estearato de magnésio, ele tem um formato diferente, são 2 picos aqui, né? Quando você junta os dois, que é aqui a mistura física dos dois, cadê o pico do ácido acetil salicílico? Simplesmente desapareceu e você tem a formação de um outro pico aqui. Por quê? Porque, na verdade, esses componentes eles reagiram entre si, eles são incompatíveis, formaram um outro composto que não é mais o ácido acetil salicílico original, então aquele pico ele desaparece, né? Muito bem. Então, nós conseguimos caracterizar as nossas análises térmicas. Mais ainda, pessoal, olha que bacana, você consegue calcular a pureza da amostra. Olha só, essa amostra de ibuprofeno aí, a pureza dele foi determinada aqui. Ela é 99,72% ibuprofeno. Olha que maravilha, né? Então, o programa do seu equipamento de dissolução, né, a partir de alguns parâmetros, ele é capaz de calcular a pureza daquele material, né? Olha só que bacana, né? Olha só que legal. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Vamos lá, então. Seguindo em frente, né? Juntando com os resultados de DSC, nós podemos também, né, analisar o nosso TG, análise termogravimetria,
para poder ter um resultado mais completo dessa análise térmica, né? O que é a TG? A TG é diferente do DSC porque ela se baseia em perda de massa. Então, você vai aquecer o seu material e ele vai se decompor, né? CO2, água, enfim, ele vai se decompor e ele vai perdendo peso. E esse equipamento, ele registra essa perda de peso, né? Então, a TG se difere da DSC por conta disso. E a junção dos dois é o que nos permite interpretar muitos dos fenômenos que nós observamos nas nossas amostras, né? Então, por aí nós podemos ver dessolvatação, decomposição do fármaco, sim, né? Que em temperatura ele se decompõe, né? São fenômenos associados à perda de massa. Como eu disse para você, né? À esquerda nós tínhamos nosso equipamento de DSC e aqui à direita você pode ver o nosso equipamento de TG, né? Muito bem. Olha só, esse gráfico aqui ele está mostrando o resultado de DSC, que é esse em verde, e o resultado de TG, que é esse em azul. Quando você junta os dois, a interpretação dos fenômenos que estão ocorrendo nessa amostra fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? E então, saindo agora para outra caracterização que nós fazemos em análise térmica, né? Lembrando você que nós temos que ser rápidos aqui, então é uma apresentação mais rápida. Nós temos também a reologia, que é uma coisa muito importante que deve ser explorada por você quando você está fazendo os seus estudos de pré-formulação. Por quê? Porque basicamente nós temos dois tipos de pós na indústria farmacêutica, aqueles que fluem livremente e aqueles pós mais coesivos. Tá? E essas propriedades, elas são condicionadas por quê? Pelo tamanho de partícula, pela densidade do material, formato da partícula, as cargas, umidade, tudo isso faz com que o seu material tenha uma capacidade de fluxo maior ou menor. Né? Aqui você tem uma ilustração muito interessante, mostrando que quando você tem uma umidade relativa baixa, você tem uma fluidez melhor desse material aí. Quando a umidade aumenta, esse material já não flui mais tão bem. Então, nós precisamos conhecer as propriedades reológicas do material, ou seja, as propriedades de fluidez do nosso pó. Né? Você pode fazer isso de uma forma muito simples, com esse tipo de equipamento aí, que é a densidade, né, que o pessoal chama de densidade compactada, né? Isso aqui a gente pode calcular, né? A gente pode obter a densidade verdadeira, utilizando um equipamento que nós chamamos de piquenômetro de hélio, que é muito mais interessante, porque ele nos permite, então, fazer o que a chamada densidade verdadeira, que é uma análise muito importante que nós devemos fazer na nossa pré-formulação, né? E também podemos fazer a medição do ângulo de repouso, que é uma medida muito interessante também do fluxo, da capacidade de fluxo do material, né? Basicamente, você pode usar um equipamento desse tipo que mede para nós a fluidez, né? A partir da formação de um cone desse material. Né? Muito bem, pessoal. Isso é um resumo desses ensaios que nós temos aí, né? Dos nossos estudos de pré-formulação. Né? Agora eu queria fazer com vocês muito rapidamente, né? Coletar aqui de vocês algumas conclusões, né? Veja bem, vejam se vocês concordam comigo. Os ensaios prévios são muito importantes para o sucesso do seu produto. Né? Por quê? Porque se você não caracterizar detalhadamente o fármaco e suas propriedades físico-químicas, você não vai saber o que de fato é esse material. Né? A RDC 200, ela traz elementos de pré-formulação, a gente tem que estar atento a isso, né? E muito importante, pessoal, que nós não falamos ao longo do nosso texto, mas olha só, nós estamos hoje diante de uma mudança de paradigma na indústria farmacêutica. Nós estamos migrando do conceito de controle de qualidade para o conceito de quality by design, né? Que aí já é tema para uma outra live, né? Mas nesse conceito de quality by design, pessoal, você não vai conseguir registrar produtos se você não tiver feito um estudo de pré-formulação muito bem feito. Porque somente com essas informações é que você vai poder fazer o desenvolvimento do jeito que é requerido no conceito de quality by design. E o conceito de quality by design diz o seguinte: a qualidade é dada pelo desenho ou pelo desenvolvimento da formulação. Resumidamente, pessoal, se o produto é mal desenvolvido, ele nunca vai ter qualidade. Esse é o novo conceito. E lembrem lá do título da apresentação, né? Qual é a relação entre
pré-formulação e segurança e eficácia do seu produto. Sem um estudo de pré-formulação, difícil garantir isso. Sem um estudo de pré-formulação, difícil desenvolver bem uma formulação e ter um produto que tenha qualidade. Né? Eu queria agradecer aqui, né, a turma que trabalha conosco, né, a equipe está sempre mudando, nós já temos outras pessoas aí, né, algumas da foto já não estão mais conosco, né, mas está aí o pessoal, né, a Michele que trabalha aí, a Andressa, né, que não quis se apresentar aí, o Aleph que está por aí também, Mariana, né, a Yussara que deve estar aí, Rosana, a Thaís deve estar aí, Isa, que ajuda também sempre aí nessas lives, a Bruna, que está aí nas salas mediando, né? A Paloma, que está aí também, o Gustavo, que deve estar aí também, o Henry, eu não sei se ele está aí nesse momento. Então, muitíssimo obrigado, né? Nós temos aqui as formas de vocês nos contactarem, né? Por esse WhatsApp aí, você pode conversar com a Andressa, que é a pessoa que cuida das parcerias, né? E marcar uma visita lá com a sua empresa, né? E visitar lá o nosso laboratório, se você desejar, né? Como eu disse, nós temos parcerias com um grande número de empresas e o laboratório foi criado para isso. Pessoal, desejo muito sucesso para vocês, né? E desejo também aí que vocês passem por esse período, né? Da maneira mais confortável possível, né? Não é um momento fácil para nós, para todos nós, mas vamos manter a tranquilidade, que isso é passageiro e nós vamos estar melhor, né? E temos que estudar, gente, estudar, porque terminada essa questão dessa pandemia, o mundo vai mudar, tá bom, gente? E eu tenho certeza para você que o conhecimento será muito, muito mais valorizado, tá bom? E eu vejo vocês entrando nessa live, querendo aprender, no caminho certo, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, tudo de bom para vocês e até uma próxima. Grande abraço, pessoal.